Olá, o meu carinho especial vai para você, que está acompanhando a segunda temporada da série sobre autismo, Compartilhando Vivências. Esta série é idealizada pelo Instituto Unitea e realizada através do Fundo Social da Sicredi Pioneira. Como vocês já sabem, o objetivo da série é oportunizar aprendizado sobre o autismo a partir das vivências das famílias e também dos profissionais que atuam com as pessoas dentro do espectro. Neste segundo episódio da temporada, eu vou conversar então com a minha amiga e colega de especialização em ABA, a Luciana Fontanive. O foco do episódio é a inclusão escolar, sob o ponto de vista então de uma profissional da área da educação. A Luciana, então, professora já há 21 anos, prof de educação física, em 2 escolas municipais, em 2 municípios diferentes. Então, a escola maior, com mais quantidade de alunos, é em Flores da Cunha, e a outra aqui em Caxias do Sul. E a Luciana atua nas séries iniciais de 1º a 6º ano. A Luciana, então, também ela é associada do Instituto Unitea, tem uma relação muito próxima com o autismo que vai além, então, da sua atuação profissional. Luciana, conta para nós, então, como o autismo entrou na sua vida? Bom, o autismo ele bateu na minha porta através do meu filho Pedro, em 2016, com o diagnóstico. O Pedro começou a demonstrar algumas dificuldades em relação ao marco de desenvolvimento. E eu, como mãe, comecei a observar que alguma coisa não estaria dentro de uma normalidade e fui buscar, então, essa avaliação neurológica. Então, primeiramente, eu cantei a pedra. Isso são traços de autismo. Então, em 2016 veio esse diagnóstico, a busca primeiramente por informação, por estar juntamente em constante busca com outros pais, trocando ideias sobre o autismo. E em 2019, o Pedro ele teve um diagnóstico de leucemia, onde ele foi tratado durante 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, e veio a falecer agora em janeiro deste ano, devido ao câncer. Então, o autismo surgiu através do Pedro. Posterior a isso, como profissional de educação, comecei a ter contato com autistas, com famílias de autistas, através da AMA e da Unitea, e é isso que chegou para mim desta forma o autismo. Luciana, é bem interessante a gente contar um pouco dessa história, embora que o nosso foco hoje aqui seja inclusão escolar, sob o ponto de vista de uma profissional da educação, né? Mas é muito importante a gente dizer o seguinte, que quem tem contato, com autismo no papel de mãe, certamente consegue fazer uma empatia com famílias, com outras mães, mas também consegue fazer uma empatia com os colegas professores. Com quantos alunos autistas você já se deparou nessa tua jornada, que a gente falou aqui já há 21 anos? Teve, de repente, situações lá atrás, antes do teu filho, do Pedro, talvez você lidasse de uma forma, a questão do Pedro pode ter mudado, um pouco essa forma. Então, quantos alunos autistas, já passaram na tua caminhada e hoje, você tá tendo contato? Fazem 21 anos que eu me formei. É um longo tempo, só que não se falava e não se tinha educação inclusiva. Isso é algo que já fazem 6, 7 anos que está chegando à escola. Então, eu não tive alunos antes disso autistas e nem com outro tipo de síndrome
ou deficiência. Já passaram 4 alunos, sendo meus alunos, mas eu costumo dizer que todo aluno que se encontra inserido dentro de uma escola, ele é aluno de todos. Então, na hora que nós vamos fazer um planejamento para esse aluno, a gente pensa assim nele e nós temos essa aproximação enquanto professora. Apesar de ele pertencer nesse grupo escolar, que passa desde o porteiro, desde a merendeira, desde a moça que limpa, direção, coordenação, professores. Isso é muito importante a gente conversar e falar que o aluno ele não está atrelado somente ao professor, ao docente que está com ele naquele ano. Muito importante essa abordagem, né, de ter um planejamento global, vamos dizer assim. Todo mundo tem que conhecer a condição daquela criança, as diferenças, as dificuldades, para que todo mundo contribua no processo de inclusão. Eu tinha colocado aqui, te perguntado a respeito, assim, dos autistas que já passaram, né? Então, você coloca que isso acontece, esse olhar individual, esse plano para cada situação aconteceu com esses autistas que você se deparou na tua jornada? Sim, tu me perguntaste em relação a antes do Pedro e depois do Pedro. Eu acredito que toda mãe, uma vez que se torna mãe, ela já começa a modificar o olhar perante as outras crianças. É verdade. A nossa mãe, a minha mãe, talvez a tua, as avós, sempre tiveram uma fala. Quando tu te tornares mãe, tu vai entender. E isso aconteceu muito comigo. Os primeiros meses do Pedro, quando depois eu voltei para a escola, eu não digo que eu fui melhor ou pior, mas a visão que eu tive da criança foi diferente. Foi diferente. Foi além da questão pedagógica. Então, existem muitos conflitos dentro de uma sala de aula e muitas vezes eu me deparei, se fosse o meu filho, não autista, se fosse o meu filho, como seria? E com o autismo mais ainda, porque a gente começa a perceber outras potencialidades, outras dificuldades. Então, eu acredito sim que essas crianças que passaram por mim, depois do autismo, com o meu filho, eu tive sim e tenho outro olhar. A simpatia é tão importante e eu acredito que quando uma mãe chega e conversa sobre A, B ou C, quem vive ou quem já viveu uma situação parecida, provavelmente tenha outro olhar sim. Não melhor, porque isso não quer dizer que alguém que não tem alguém com autismo entendo. não possa também ter esse olhar diferenciado, esse olhar de empatia, de sensibilidade. Não necessariamente uma mãe, ou que seja mãe de um autista, vai fazer uma melhor empatia ou pior empatia que um outro profissional. No teu ponto de vista, Luciana, como é que está evoluindo essa questão da inclusão escolar? Vamos falar aqui dentro do ensino público, porque é a área da tua atuação, tá? Será que a gente já pode pensar numa inclusão escolar efetiva? Bom, Rosane, quando nós nascemos, nós tornamos cidadãos e temos uma Constituição Federal que nos ajuda, né, a buscar nossos direitos e nossos deveres. Uma criança especial, quando ela nasce e quando vem esse diagnóstico, ela vem com o plus das leis. Os pais, eles precisam, é necessário que eles vão buscar quais são as leis que regem esse território que a gente convive, quais são os nossos direitos. Porque, infelizmente, para mim, Luciana, a educação inclusiva, ela está ainda muito no papel.
Lei é muito importante, são normas, as normativas elas nos dão um caminho, mas ela é interpretativa também. Então eu me deparo muitas vezes com o Pedro ou de pais comentando que eles têm que qualquer ação que eles vão fazer que seria um direito e coloca que a palavra aqui seria natural, a educação inclusiva não é um processo ainda natural. É um processo com diversidade, todos nós somos diferentes, porém não se tornou natural. O momento que se torna algo natural, para mim, é algo que tu não precisa ficar argumentando e buscando auxílio através de procuradoria, através de um advogado. Então, não pensamos somente com a educação inclusiva algo que está atrelado somente ao espaço escolar, que isso eu quero comentar, que é muito importante. Precisamos de leis que reforcem, que pensem nessa aplicação. A lei é formada, a lei é muito bonita e é importante, mas como é aplicada? Essa pessoa, somos seres humanos, chegamos no ambiente. É pensado a arquitetura desse ambiente? É pensado como essa criança está chegando na escola? E isso eu não falo só sobre autismo, eu falo pela questão da carência econômica das crianças, da carência afetiva das crianças. Então, o espaço escolar ele passa muito além de uma questão de conteúdo. Sim. Hoje ele está atrelado a uma função muito social. Isso a gente tem que pensar. Por que o pai e a mãe de uma criança especial tem que andar com uma planilha embaixo do braço, com o bloquinho de leis? Sim, informamos, temos que informar, né? Há 10 anos atrás eu sabia o que era autismo, eu tinha uma noção, mas eu não sabia o que são os bastidores de uma criança autista, de uma criança com deficiência. E também, como profissional, cabe a todos nós também refletirmos o que é os bastidores de uma escola, o que não se vê, né? Então, eu estou dos dois lados do balcão. Eu fui mãe de autista, sou professora, a minha formação é uma formação que não se falava em educação inclusiva, que se tinha uma formação técnica, quem queria, quem gostava, ia para uma pedagogia especial, uma educação, para trabalhar com educação especial. Então, não cabe também nós argumentarmos e justificarmos, bom, temos que mudar. Mas é preciso um tempo para as pessoas também internalizarem isso, porque nós, professores, podemos verbalizar. Eu adoro trabalhar com educação infantil, eu adoro trabalhar com segundo grau, eu detesto trabalhar com sexto ano. Isso não fere ninguém. Mas por que fere quando a gente comenta sobre a educação especial? Um professor que se coloca numa questão de dizer eu tenho medo, eu não sei, eu não consigo. Informação nós temos, informação o Google dá, livros dão, pais dão, mas hoje a educação inclusiva ela está com muita carência de manejo. Luciana, é muito importante o que você trouxe, tá? E vem muito de encontro àquilo que eu também, enquanto mãe de uma criança especial, eu também penso. É todo um processo, é uma transformação bastante lenta, só que para nós, pais de autistas, é urgente. Uhum. Então, a expectativa, ela não corresponde, né, nos dois elos da cadeia. Tu falaste em manejo, e aí eu te pergunto, nós, enquanto seres humanos, nós todos somos diferentes. Assim como os autismos, tá? Os autismos também são diferentes. E agora a gente vai pensar aqui como
né? Como os professores foram preparados ou estão sendo preparados, né? Quais são as maiores dificuldades para os professores, para os profissionais da educação, para a escola como um todo, como você coloca? Quais são essas dificuldades maiores? Será que se dá ouvidos? Será que se dá voz para entender o que precisa ser feito para melhorar aí essa questão, melhorar a condição? Falamos sobre leis, né? O manejo não se fala em manejo em leis. Então, a obrigatoriedade hoje, ela não tem nem mais o que discutir. Hoje, a criança chega, o adolescente chega na escola e tem a sua matrícula obrigatoriamente efetuada. Primeiro ponto, que é talvez o mínimo do que nós vamos passar os outros 200 e poucos dias letivos. Manejo a gente aprende. Manejo a gente tem que buscar. Nós incessantemente temos que buscar isso com nossos filhos, com nossos alunos. O que deu certo hoje, amanhã não dá mais. Então, para mim, a escola, ela está, eu não posso dizer totalmente carente e sem assistência, porque em cada município existe uma forma de se trabalhar a inclusão, que é como seria. A criança, ela tem um atendimento aqui em Caxias pela sala do AEE, que é um profissional especializado em educação especial, e no contraturno ela pode ser atendida por esse profissional. Esse profissional, ele pode também e deve dar assistência aos professores, quanto à adaptação de material, quanto a informações. Flores da Cunha, existe o NIAE, que é um núcleo que também atende desta forma, só que não dentro da escola. É um setor fora da escola que a criança pode ser assistida. Muitas vezes, os pais eles podem optar ou não por esse atendimento, porque muitas crianças já estão sendo atendidas por uma equipe multidisciplinar que esses pais buscam. Tá? Acho importante também que a educação ela tem que ter um viés muito próximo com a Secretaria de Saúde. Não se fala em educação especial sem estar atrelada à saúde. Um CID, ele só é carimbado se a gente tem o CRM. É esse profissional que está apto a fazer isto. Que muitas vezes uma mãe e uma professora vê além do profissional. Conseguem enxergar, Conseguem né? enxergar isso, mas nós não podemos dar esse diagnóstico. Então, como é que nós podemos falar de uma educação inclusiva se a gente não pode ou não tem acesso rápido, porque acesso, as pessoas que estão nos escutando neste momento vão dizer temos acesso, tem encaminhamentos para os postos de saúde, mas é urgente. É urgente. Uma doença, um câncer, ele tem que ser tratado para ontem. Exato. E aí, quando a questão é mais neurológica, a Exatamente. gente tem essa diferença. E eu acho que cabe comentar aqui, a gente não vai entrar muito no viés da saúde, mas filas, tá? Filas que demoram um ano, mais de um ano, para conseguir um neurologista, né, pelo SUS, pelo município. Então, entre a desconfiança e os primeiros sinais, até ter o tal CID, né, até ter o diagnóstico, é uma caminhada que já se passa um ano que a criança está na escola. Preciosos, e assim, sempre falei em relação ao Pedro, não importa o CID, veja bem, é importante ter essa nomenclatura
como orientação. Mas o meu filho, não importa o nome que se vai se dar, existe um comportamento que tem que ser tratado, adaptado, aceito, que isso é um ponto muito importante, porque nós precisamos, é urgente fazer alguma coisa. E aí, Pelas crianças e pela sociedade. Porque tu me perguntasse, quando surgiu o autismo? O autismo sempre surgiu. E você que está nos assistindo acha que não vai bater essa porta, vai bater, porque os índices estão altíssimos. E vai virar uma questão, eu não estou dizendo que vai ser um problema, está virando uma questão pública, urgente. urgente. O meu filho foi assistido por profissionais dentro do hospital ou com a equipe multidisciplinar, mas esse vai ser a criança, vai ser o adulto que vai cortar o cabelo, que vai pegar um ônibus. É urgente essa necessidade do conhecimento e o autismo, como você fala, ele passa a fazer parte, a gente está falando, né? Depois me corrijam aí os estudiosos, mas nos Estados Unidos, um para cada 54, uma criança para cada 54 nascidos, vai, né, então desenvolver ou vai nascer com esse transtorno. E se a gente pegar a tua escola lá de Flores da Cunha, por exemplo, que tem quase 500 alunos, a gente poderia estar falando em quantos autistas nesse meio já, certo? Hoje o município com CID tem 11 crianças assistidas numa escola regular, dentro da escola regular, com monitoria, que isso é outro ponto que nós vamos conversar. Então, só para fechar, manejo, pessoal, o manejo é importantíssimo. A acolhida dessa criança, como qualquer criança, passa além de um direito. É muito importante. O pertencimento, pertencer a uma comunidade social, uma comunidade escolar, isso faz toda a diferença. É urgente saber lidar. A arquitetura é muito importante, som, luz, algo que afeta bastante alguns autistas, como eu sei lidar com uma crise, ou como eu consigo entender de uma forma que eu não permita que uma crise chegue, Aconteça. porque isso a gente, como pais, a gente tem que Aprender também. aprender. E quanto a vós, nós estamos numa sociedade onde que todo mundo tem a sua opinião, mas nós temos conversas que são veladas. Conversas que são veladas porque são punitivas. Eu não posso, enquanto professora, chegar diante de um pai e de uma mãe e falar tudo o que eu penso, o que eu vejo sobre aquele aluno, porque existe uma punição, existe algo que as pessoas não estão mais conseguindo entender, que às vezes essa fala é uma fala, não é uma fala discriminatória, é uma fala para abrir os olhos. E talvez se tivessem me aberto os olhos, e acho que eu fui muito rápida em relação ao Pedro, mas enquanto escola, enquanto família, por que a gente não pode falar sobre determinados assuntos? E por que um profissional não pode chegar e falar com a mãe, e essa mãe não pode também falar, sem que a gente não tenha medo de ter um processo judicial? Então, é isso que eu digo, a lei é muito importante, mas ela pune. Ela pune também. E aquela questão, né? A teoria na prática tem essa diferença. Luciana, veja bem, eu na minha caminhada também com as escolas que meu filho frequentou, eu me deparei com diversos profissionais da área da educação que eu tenho que realmente tirar o chapéu, tá? Eu passei
Inclusive, eu acho até que eu posso dizer que tive sorte, tá? Nesse sentido, porque eu tenho muito mais impressões, percepções positivas do que alguma coisa que me feriu. Mas isso não é regra, tá? Isso é uma exceção. Isso é uma exceção, eu acredito. Eu vejo aquele professor que busca por conta própria, que já está apavorado antes de começar o ano letivo quando recebe a notícia que vai ter um aluno autista, porque o autismo para alguns profissionais da área da educação, como para as pessoas em geral, é aquela criança que, né, que não vai ter competências, não vai ter habilidades e nem sempre a gente, quando fala de um autista mais grave, de um grau mais, né, um grau 3, Severo. a gente sabe, mas a gente tem aquele autismo mais leve que, com um bom manejo, né, é possível sim que a criança aprenda, que ela se desenvolva dentro das possibilidades dela, né? Então tem a questão toda que a gente tem que entender quais são essas possibilidades, quais são essas habilidades. Eu lembro, né, de conversas minhas com professoras do ensino público, até nem de Caxias, tá? Não era questão de Caxias, dizendo, sim, o município está incentivando, sim, a gente vai ter um treinamento, sim, eles estão investindo, né, nesse sentido. Como é que tá a Secretaria Municipal de Educação de Caxias, de Flores da Cunha, no sentido geral, falando da educação especial, assim, das crianças especiais como um todo? O que tem oferecido, assim, pros profs? O que eu tenho percebido é que as secretarias, elas têm ofertado alguns cursos a respeito da educação especial. Para mim, Luciana, todos os cursos que eu busquei foram além do meu trabalho. Não vejo que esses cursos não sejam bons. Tudo que vem a agregar, a falar sobre autismo e sobre qualquer outra síndrome é sempre bem-vindo. É uma das primeiras possibilidades que a gente tem de informar, mas eu acho muito pouco. Eu acho que um curso de um dia, de 4 horas ou a cada 3 meses, não fecha com toda a necessidade que a gente tem. Com toda a demanda. Com toda a demanda que a gente tem. Então, eu não posso dizer que as secretarias, elas não estão ofertando. Elas ofertam, sim, Mas não mas não talvez com toda a potencialidade que poderia ter. E aí eu coloco, o profissional, tem muitos professores que estão buscando. Muitos colegas que estão buscando, que se identificam. Eu, enquanto professora, eu tive também essa reação no primeiro dia de reunião escolar. Você vai ter o fulano tal com o CID tal. Bah! E o que me surpreendeu muito foi que a gente não fique nesse bar. E tudo bem, se tu tiver o bar, tranquilo. Tá tranquilo, porque isso se diz que tu tá num caminho também de se conhecer e de conhecer o outro. Então, o quanto isso também a gente tem que criar esse espaço enquanto professor, de dizer eu consigo, eu não consigo, hoje deu, amanhã não deu. E poder verbalizar, isso é muito importante, poder verbalizar. Não testar, né? Acho que a palavra testar não é, mas experimentar, experienciar, viver. E o retorno maior de tudo isso não é o pedagógico, é o emocional. Com certeza. Com certeza. Eu vou só fazer um parênteses aqui, interrompendo, né, que eu também fico compartilhando as minhas vivências, mas como meu filho tem um diagnóstico de autismo mais para leve, né, eu no começo da vida escolar dele eu não comentava quando eu matriculava ali na escola, porque eu tinha um medo do rótulo. Então eu deixava assim ele frequentar a escola uma semana, 2, né? Ele conhecer os professores e os professores conhecer ele para depois chegar e dizer, porque agora faço diferente, né? Agora eu já chego, já antes, e eu vejo a ansiedade que gera.
Sabe, as perguntas que vêm, a ansiedade que gera, e eu sei que o meu filho vai ser tranquilo, mas eu não consigo também dizer, olha, calma, vai ser tranquilo, porque cada um é um e as experiências somadas, né, vem trazendo toda uma questão de estereótipos às vezes. Então, eu às vezes me sinto desconfortável quando vejo tanta apreensão. Só que é justa, é legítima, porque às vezes vai ser muito difícil. Às vezes Cuidado com o professor que não tem apreensão. é Cuidado com a mãe e com o pai que não tenha. é Porque verdade. isso eu acho que é um reflexo de tu estar disponível também, É. preocupado. Sim, mas às vezes, tá? Eu acho que a preocupação, eu queria de certa forma poder confortar, né? Mas os professores ficam, às vezes a gente não deveria talvez usar essa palavra, mas é assim, é um apavoramento, porque é Sim. eles que vão estar na sala de aula, é eles que vão estar às 4 horas, às vezes 3, às vezes 2, porque depende, o autista ele não permanece o tempo todo na escola. Mas vamos aproveitar então e falar desse profissional que pode facilitar esse processo, que é o monitor. Luciana, você, por ser da área da educação e também por ser mãe, fala para nós quando é que uma criança autista ou, né, que seja tem outro transtorno, tem direito a um monitor. E fala para nós também, assim, no teu ponto de vista, né, como é que tá a preparação, a capacitação, o treinamento dessas pessoas que vão ocupar esse papel. São monitores que vão visar uma aprendizagem? São cuidadores? O que você pode compartilhar com a gente? Bom, a monitoria, por lei, ela é obrigatória para o autista. Eu acredito que nós temos que ter um bom senso, né, de perceber quais são as necessidades desse aluno. Alguns alunos não precisam da monitoria, tá, do cuidador. Eles conseguem entrar nessa rotina escolar e se desenvolver muito bem. Algumas crianças não. Algumas crianças precisam desse auxílio. Imagina um professor que hoje tem 30 alunos, 25 alunos dentro de uma sala de aula, com um autista, que envolve muito a questão da interação, da comunicação, da questão orgânica, que o autismo tem muito disso, de desequilíbrio, né? No sentido da luz, do som. Uma criança que tem paralisia, faz necessário o auxílio, sim, de uma monitoria para esse profissional. Não porque talvez esse profissional não dê conta pedagogicamente, porque hoje na escola sempre houve e hoje tem todo um trabalho feito em cima da criança especial que tem um planejamento e uma adaptação. Mas vamos imaginar uma professora que tem 25, 30 alunos dentro da sala de aula, uma criança, duas crianças com CID, as outras 25 com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades. E nós temos muitas crianças que estão com muita dificuldade de aprendizagem e esse profissional tem que dar conta. Então, primeiro, o profissional, ele não é o herói. Ele tem que ser o herói, talvez, como ponte de acesso para a aprendizagem dessa criança. Esse profissional, teria que estar vinculado a toda uma equipe multidisciplinar que hoje a escola não tem, por isso que eu falei a questão da saúde. Hoje a escola Síria é muito bom, nós temos uma equipe de fono, de físio, de psicólogas, enfim, esse é outro assunto. Mas a monitoria, eu fui conversar, Flores da Cunha, todas as crianças autistas têm uma monitoria. Ótimo. Como é que é feita essa escolha do monitor?
São pessoas que são contratadas através do CIE, então são estudantes que podem ser de ensino médio e ensino superior. É feita uma entrevista e, uma vez definidos esses monitores, eles passam por esse setor de NIAE, onde é feita uma conversa individual referente à criança que eles vão atender, Tá. tá? Eu não sei se isso é suficiente. Os monitores que eu tive foram monitores que eu percebo que tiveram muita empatia com a criança. Tá, isso é super E isso importante. para mim é um percentual altíssimo por uma convivência Sim, harmônica, escolar e de aprendizado. sim. Caxias do Sul, eles não chamam de monitoria, Ah, não. eles chamam de cuidadores, tá? É feita uma solicitação, a escola solicita, e através dessa solicitação é feita uma visita na escola e é feito uma avaliação o quanto essa criança necessita ou não. Tá. Então passa, eu acho, pelo bom senso quanto precisa, mas sim, enquanto pais, existe uma legislação. E mais uma vez eu coloco, se fosse algo natural, nós não precisaríamos ir buscar Sim, uma defensoria para isso. sim. Eu passei por algumas questões que eu tive que buscar, mesmo tendo a lei. Então, quando a gente fala de inclusão, eu acho que a gente fala de inserção, que é diferente de inclusão, né? Isso é Entendo. bem. Então, acho super válido. Essas pessoas estão sendo capacitadas, existe uma conversa, existem cursos. Eu não posso dizer a qualidade e não posso dizer o número de horas se isso é suficiente. Sim, não O que cabe a eu ti, né? posso dizer é o quanto essas monitorias para um professor é válido ou não. Para mim os que precisaram Foi muito. foram muito bom, de uma ajuda enorme. Que bom. São passos, né? E à medida que a gente vai avançando, as melancias vão se acomodando. Então, obviamente, que quanto mais a gente falar, mais visão, né, sobre esse auxiliar que tem um papel. E imagino eu aqui, tá? Imagino eu que quando a gente recebe um laudo, não foi o meu caso, assim, eu não tinha quase noção nenhuma dos direitos, enfim, mas que os pais pensam, não, vai ter monitor, e não é bem Não. assim, né? Tem que passar por uma avaliação para ver o quanto de autonomia, quanto de comprometimento essa criança tem. E tem, né, marcos ali que a gente fala, se ela não consegue se alimentar Tem. sozinha, como é que é? Quando eu comecei, o Pedro desde os 6 meses foi para uma escolinha. Então, quando foi o momento dessa virada para uma escola regular, eu sou muito assim objetiva, sou muito clara, objetiva e gostaria que fosse comigo. Primeira coisa que eu falava na escola, eu não estou pensando ainda na questão pedagógica. Eu estou pensando na questão de acolhimento e monitoria. Eu acredito que o processo é, com o tempo, a gente não precisar, né? Exatamente. Quando a gente busca as terapias e quando a gente busca um auxílio, um apoio de uma pessoa que esteja com teu filho, é sempre visando que talvez essa criança, com o tempo, não precise mais. Porque isso é evoluir, Isso é é se evoluir. desenvolver. Exatamente. Mas e por que não a gente não pode pensar hoje essa pessoa precisa, essa criança precisa e daqui a um tempo não precisa? Exato. Ok, eu vejo que ainda é uma luta. Eu creio que existe até a última das nossas abordagens aqui, né? Que a ansiedade da família, tá? Ela impacta bastante, né? Obviamente que a gente tem muito medo,
né? É um momento para qualquer criança sem nenhuma questão neurodiversa, a entrada na escola, né? Gera toda uma ansiedade. Quando tem essa questão, eu penso que os pais, às vezes, potencializam algumas coisas, né? Criam algumas expectativas e as frustrações, elas naturalmente acabam acontecendo. Uma questão aqui que eu gostaria de colocar, para quem estiver nos assistindo, né, que sejam aí da esfera pública, que pedir ao professor o quanto ele observa, né, de necessidade do apoio de um monitor é muito bacana, porque é ele que está ali, ele que está, né, presenciando as dificuldades. Então, incluir às vezes o professor no processo, né? Será que precisa? Será como é que tá? Até quando, talvez, né? Como é que tá o desenvolvimento? Então, a gente vai chegar agora nessa questão, tá? Tem uma questão que eu vou perguntar para a Luciana agora que não estava no nosso roteiro, mas eu acho importante a gente falar sobre a inclusão da porta para fora da escola. Não é no sentido sociedade que eu quero trazer aqui, é no sentido das famílias, dos alunos que não têm nenhuma questão neurodiversa, tá? Então, como é que aquele pai, aquela mãe da criança, entre aspas, normal, reage às vezes àquele aluno neurodiverso em sala de aula? E isso impacta muito para o professor, porque sei eu pelas minhas vivências, que pais, às vezes, né, de criança, não estou generalizando, tem pais maravilhosos, tá? Que querem que os filhos convivam, que os filhos acolham, que sejam, né, aqueles amigos que a gente chama solidários, que ajudem as crianças, e é um aprendizado para todos. Mas tem sim, a gente não pode deixar de dizer, aquela família que não, eu não quero que meu filho estude com uma criança neurodiversa, e essa é a inclusão escolar da porta para fora da escola, que a gente às vezes precisa também abordar. Pais, né? Pais de neurotípicos. Vamos ser um pouco mais empáticos. Às vezes é necessário, né? É preciso Sim. isso também para que a efetividade da inclusão escolar ela seja de um todo. Sim, Rosane, somos seres que temos preconceitos, né? Temos preconceitos. Nascemos com esses preconceitos? Não. Se percebe muito que durante a educação infantil as crianças elas se tratam muito naturalmente, independente de cor, de condição neurológica, econômica. Isso já vem do adulto, já vem da criança maior. Então, sim, eu acredito que a inclusão, por isso que falar sobre isso é tão polêmico, estar do lado do balcão e qual o balcão que você vai estar, você sempre vai ter a tua fala, a tua percepção, o que tu acha e muitas vezes tu vai veementemente Defender o teu defender o teu ponto de vista. Mas sim, o preconceito existe. Como é que o meu filho pode estar numa turma onde que nós temos crianças autistas, com paralisia? Isso vai atrapalhar o processo do meu filho, vai atrapalhar o tempo... O quanto o profissional pode se dedicar para as outras crianças, né? Exatamente. Por que aquela criança tem a tal da monitoria, que é vista como algo que é um privilégio? Um privilégio e muitas vezes um reforço, mas o meu filho também poderia ter esse reforço, alguém cuidando. Então, são assuntos que por isso que eu volto a repetir. O dia vai chegar a hora que vai bater na tua porta. E eu coloco como eu mesmo, Luciana, bateu muitas vezes na minha porta. Não que eu não soubesse,
Não que eu não soubesse que as outras famílias estivessem enfrentando, que eu não soubesse de alguma questão. Mas quando bate na tua porta, e eu acho que é só esse meio, É só é só nessa dessa hora. forma. E não tenha nada a ver com religião, mas se diz muito, a gente aprende pela dor. E eu sempre fui uma pessoa que disse, eu não quero aprender pela dor, eu consigo aprender pelo amor. Mas não tem a dor e o amor, eu acho que são tão importantes e são juntos e opostos que quando tu vivencia uma, tu já vivencia a outra. O aprendizado vem pelas duas fontes. É, Obviamente que a gente não precisa ser vítima, né? Isso às vezes é um processo exatamente. para nós também, ok? Sim, Mas a dor ensina, com certeza, né? O é. amor também. Mas eu acho que é muito bom quando a gente consegue aprender, né, com o amor. Eu acho legal. Mas Eu acho que no fim o que fica é o amor. o que Apesar fica? dos desamores e dos amores nesse processo, nessa estrada toda, como mãe, como professora, o que fica no final, quando a gente passa a régua, é o É o amor, amor, né? É o né? amor. Aquilo que tu viveu. E mesmo que quando tu vive algo que não é tão legal, o poder ressignificar isso é muito importante, Sim. sabe? E eu falo isso porque outra coisa muito importante é a questão das famílias. Não tem estruturas, né? Sim, a gente está falando de uma Né? complexidade aqui, a gente está abordando a inclusão escolar, mas quase tudo se tem a fazer, né? Ou a melhorar em várias questões da sociedade como um todo, e muito precisa se olhar para as famílias, obviamente, muito, né? E até a nossa última perguntinha aqui traz essa questão da importância, tá? Uhum, De se estabelecer um elo entre família da criança especial, do autista, com a escola, aqui falo professores e escola como um todo, e terapeutas, né? Que é a questão uhum, multidisciplinar ou interdisciplinar, podemos usar qualquer um desses dois termos, porque eu vejo que às vezes, não sei se é por conta das tais punições que tu comentaste, uhum. né? Ou assim, se eu falar alguma coisa deste aluno, então eu sofro uma retaliação. Então eu sempre digo, está tudo bem. Aí as mães, né, de crianças especiais perguntam, tá, mas como é que está? Está tudo bem. Sabe, se limitam a responder está tudo bem porque imaginam que qualquer palavra maldita ou não bem colocada. Uhum, Então, eu acho que isso é uma barreira. Porque se as mães, né, as famílias que estão ali buscando e buscando ajudar o filho, elas são orientadoras, entre aspas, né? Olha, faça isso. Quando acontece tal situação, tenta isso, tenta aquilo. Então, ter a proximidade. uhum. E eu vejo que tem escolas que gostam de fazer essa divisão. Não, pai da porta da escola para fora, né? Aqui dentro nós temos os pedagogos, os psicopedagogos, os professores de AE, a gente resolve. E tá tudo bem. É uma impressão minha? Não é uma impressão, eu acredito que exista, como existe o contrário. Eu quero abordar que, sim, tem profissionais que talvez não deem esse espaço, escolas que não deem, mas também eu quero dizer que existem pais que não dão espaço para isso. É muito difícil, às vezes, conversar também como pais. É muito difícil, às vezes, tu conversar com a tua rede de familiar. Olha, a nossa Olha, rede familiar, ela é muito diversa e cada um pensa de uma forma. Então, o falar para o outro não deveria ser tão complicado. E a gente coloca, sim, alguns empecilhos ou algumas barreiras porque a gente ainda tem medo de como vai ser interpretado. Então, eu acho que existem sim pais que nós temos que ter cuidado, pais que não querem escutar, pais extremamente abertos, professores extremamente abertos, escolas abertas, mas sim, talvez o limite enquanto pai pode ajudar, mas bom,
porque tem a intrusão também, tem Sim, aquela pessoa sim. que quer, né? Existe também toda uma estrutura dentro de uma escola Com que a gente certeza. tem que cuidar. E é o que eu digo, professor não é super-herói, criança não é vilão. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos aproximar, fazer com que as coisas aconteçam dentro da escola, porque os bastidores é a vida são os bastidores. E junto a isso, buscar sim, dizer que não está bom, buscar capacitação, ligar para sua secretaria e dizer eu não estou dando conta, Ter essa voz, né? ter essa voz, sabe? E junto ao o poder público ele tem que buscar. Vamos sair das leis, vamos buscar subsídios, vamos buscar, que eu estou falando, eu nem sei se existe, e valores que existem, investimentos, como para a educação em geral. Sim, Para a sim, de educação em forma geral. geral, de forma geral. E então isso é uma bandeira que todos deveria ser preocupante. Vamos nos aliar. Exatamente. Vamos nos aliar para fazer alguma coisa acontecer, mesmo que seja o mínimo do mínimo, e aí vai havendo uma somatória. Mas isso é a vivência de cada um, né? É a vivência de cada um, existe ali, como a gente fala, né, as experiências anteriores, às vezes não muito positivas, em relação à família estar ali, né, às vezes não de forma apropriada, buscando seus direitos na escola. Então, sempre a gente tem que pensar tudo numa questão de bom senso de quem está precisando do apoio escolar, porque nós, como famílias, a gente precisa desse apoio, né? A gente apoiar a escola também na medida do possível e dentro de um bom senso. O terapeuta poder ir até a escola, conversar com aquele professor, né? Ensinar sobre manejos. Então, sim, juntos, eu acho que a gente pode mudar bastante essa história e construir assim um caminho mais Humano, apropriado, isso, humano e mais apropriado. humano e apropriado. Mas enfim, muito feliz por tu ter aceitado, Luciana, estar aqui com a gente, gravando esse segundo episódio da segunda temporada dessa série sobre autismo, compartilhando vivências. Você trouxe assim para nós uma visão muito esclarecedora, né, de toda essa complexidade que é a inclusão escolar. Então eu te agradeço em nome do Instituto Unitea, em nome nossos associados, das famílias, e como é importante compartilhar então as tuas vivências aqui na nossa série. Muito obrigada de coração, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente o convite da Unitea, e fico à disposição. Como eu já falei, educação é um assunto muito importante, polêmico, não vim com o intuito de impor algo, né, que seja somente Polêmico, né? a minha percepção, mas não vamos ser vítimas e nem vilões. Vamos buscar todos juntos por uma educação, Para uma sociedade. uma sociedade mais efetiva, mais ativa, mais crítica e colhendo os frutos, bons frutos. E principalmente mais humana, né, Luciana? Exatamente. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Agradeço a vocês que estão acompanhando a segunda temporada da série sobre autismo, Compartilhando Vivências. Continuem acompanhando os próximos episódios da série, se inscrevam aqui no nosso canal e sigam o Unitea nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio!